Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 17 de março, nós vamos meditar de Salmos, do capítulo 8 ao capítulo 10, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Capítulo 8, os israelitas vão pedir um rei. Lembra que eu falei que 1 Samuel, ele termina a era dos juízes e ele vai iniciar a era da monarquia em Israel, né? E tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes em Israel. O primogênito chamava Joel, o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andavam pelos caminhos dele, antes se inclinava à avareza e aceitavam suborno, pervertendo o direito. Então, os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel em Ramá. Olha que interessante. Quando Samuel iniciou a trajetória dele, os filhos de Eli não andavam, né, após os passos de Eli. Os filhos de Eli perverteram também o sacerdócio. Que interessante isso, não é? Samuel viu de perto como a destruição foi sobre a casa de Eli. Samuel casa, aqui nós não temos esse histórico, né? Mas aqui mostra que ele teve filhos e ele foi constituído seus filhos, ele envelheceu, foi constituído seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito era Joel, o segundo Abias, e eles foram juízes em Berseba. E os filhos de Samuel não procederam conforme Samuel, eles também perverteram, não é? E nós vamos ver que eles aceitavam o suborno, não é? Eram inclinados à avareza. Então, mais uma vez, nós vamos ver uma geração pervertida. Então, os anciões de Israel, né, infelizmente, falaram, mostraram essa realidade para Samuel. Vê que já estás velho e os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações. Porém, esta palavra não agradou a Samuel. Quando disseram, dai-nos um rei para que ele nos governe, então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel, atente à voz do povo, em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre eles. Segundo todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviram. Assim também o faz a ti. Agora, pois, atende a sua voz, porém adverte-o solenemente, lhe explica como será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Referiu-se Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediam um rei. E disse, este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros, dos seus cavaleiros, para que corra diante dele. E os porá, um por capitão de 1000, capitão de 50, e outros para lavrarem seus campos, ceifarem seus meses, e outros para fabricarem armas de guerra, aparelhamento de carros, ou seja, o rei será sobre todos, ele exercerá autoridade e poder sobre todos, né? Então Deus deixou muito claro o que era uma monarquia para o povo, né? Para que eles não só olhassem
para os países vizinhos, mas soubesse o que isso significaria para eles. E aí nós vamos ver a escolha desse primeiro rei. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, repetiu perante o Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: atende a sua voz, estabelece-lhes um rei. Samuel disse aos filhos de Israel: volte cada um para a sua cidade. Havia um homem em Benjamim cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Azor, filho de Becorate, filho de Afias, benjamita, homem de bens. Então já sabemos, né, que Quis, que era o pai de Saul, ele era um homem da tribo de Benjamim e era um homem que tinha posses. Tanto é que nós vamos ver que ele vai dar ordem ao seu filho, né, junto com um servo, para procurar, né, alguns animais que tinham sido desgarrados. Olha só, ele tinha um filho cujo nome era Saul. O moço era tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, ele se sobressaía entre o povo. Então, era um rapaz alto e de boa aparência, não é? Ele era um modelo. Extraviaram-se jumentas de Quis, pai de Saul, e disse Quis a Saul, seu filho: toma agora contigo um dos moços e dispõe-te, vai procurar a jumenta. Então, atravessaram a região montanhosa e vão caminhando à procura dessa tal jumenta. E aí nós vamos que ele chegou até a terra de Zuf, não é? E, porém, ele lhe disse, né? Ele já estava afligido, né? Porque ele não encontrava e já tinha se demorado muito tempo. E ele disse ao seu moço: vamos voltar, porque o coração do meu pai já deve estar aflito, porque nós saímos e não voltamos. E o moço vai dizer para ele: nessa cidade há um homem de Deus, é muito estimado. Tudo quanto ele diz sucede. Vamos agora até ele. Quem sabe, porventura, ele nos fale o caminho que devemos seguir. Para quê? Para ter sucesso naquilo que nós viemos fazer. O que sucesso era esse? Encontrar a tal das jumentas perdidas. Então Saul disse ao moço, né? Eis, porém, se lá formos, que levaremos então aquele homem? Porque o pão das nossas reservas já acabou. Os presentes não temos para levar ao homem de Deus. O que nós temos? Era comum naquela época. Quando você consultava alguém, ia até alguém, você presenteava essa pessoa. O moço tornou a responder a Saul, disse: eis que eu tenho aqui na mão um quarto de ciclo de prata, o qual darei ao homem de Deus para que nos mostre o caminho. Então, nós vamos ver que era comum naquela época, né, se consultar a Deus através do sacerdote, através de um homem de Deus, de um profeta de Deus, né? Então, saiu o moço, disse: bem, anda, pois vamos. E foram à cidade onde estava o homem de Deus. Subindo eles na encosta da cidade, encontraram as moças que saíam para tirar água. E perguntaram: está aqui o vidente? Em outras versões, o profeta? Elas responderam: está. Eis aí itens diante de ti. Apressa-te, pois, porque hoje veio a cidade, porque o povo oferece sacrifício no alto. Entrando na cidade, logo o achareis antes que suba ao alto para comer, porque o povo não comerá enquanto ele não chegar. Porque ele tem que abençoar o sacrifício e só depois comem os convidados, né? Então aí nós vamos ver que Saul vai à procura. Quando Samuel viu a Saul, tá no versículo 17 do capítulo 9. O Senhor lhe disse: eis aí o homem que estás a falar, este dominará sobre o povo. Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse: mostra-te, peço-te,
é aqui que está a casa do vidente? Samuel respondeu e disse: eu sou o vidente, sobe adiante de mim no alto hoje e comereis comigo. Pela manhã te despedirei com tudo quanto está no teu coração, o declararei, né? E aí nós vamos ver, quanto às jumentas que há 3 dias se perderam, não se preocupe o teu coração com elas, porque já se encontraram. E para quem está reservado tudo o que é precioso em Israel, não é a ti, para toda a casa do teu pai? E aí nós vamos ver este encontro de Samuel com Saul, né? E aí nós vamos ver que Samuel convida Saul para comer com ele, dá a ele uma porção significativa, então mostrou às pessoas que estavam ali de que aquele moço era alguém especial, né? Então já deve ter causado um certo burburinho a respeito disso. E aí nós vamos ver que Samuel vai ungir a Saul no capítulo 10 como rei em Israel, né? E aí nós vamos ver que há também profecias, né? É um momento muito especial aqui, esse do encontro de Samuel com Saul. Várias coisas vão ser declaradas. E aí o Espírito do Senhor, né, se apossará de ti e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Isso é o quê? É Samuel declarando isso para Saul no capítulo 10, no versículo 6. Quando estes sinais te sucederem, faze o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo, né? Tu, porém, descerás adiante de mim a Gigal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocausto e para apresentar ofertas pacíficas. 7 dias esperarás até que eu venha ter contigo e te declare o que hás de fazer, né? Então ali foi um momento particular entre Samuel e Saul, mas Samuel queria fazer algo à vista de todo Israel. Então Samuel vai e profetiza sobre a vida de Saul, sobre o que iria acontecer, como ele deveria proceder, e já marcou com ele quando seria o próximo encontro, né? Então nós vamos ver que Saul, ele vai acontecer exatamente o que o profeta Samuel tinha declarado. Ele vai sim encontrar com um grupo de profetas em Gibeá, não é? Que vai lhe sair ao encontro, o Espírito vai se apossar de Saul e ele vai profetizar no meio deles, né? Todos que dantes o conhecia, vendo que ele profetizava como os profetas diziam uns aos outros: que é isso que sucedeu com o filho de Quis? Está também Saul entre os profetas, né? Ninguém estava entendendo nada do que estava acontecendo com aquele jovem Saul. Então o homem respondeu: pois quem é o pai dele? Pelo que se tornou em Provérbios. Esse também Saul entre o profeta, pelo que o tio de Saul a ele e ao seu moço: aonde foste? Respondeu: buscar a jumenta. E vendo que não aparecia, nós fomos até Samuel. Então disse o tio de Saul: conta-me, peço-te, o que te disse Samuel? Então esse tio já viu que havia algo diferente, né, sobre a vida de Saul. Respondeu Saul ao tio, informou que as jumentas foram encontradas, porém, com respeito ao reino de que Samuel falara, Saul nada o declarou. Então ele guardou o segredo, né? Convocou Samuel o povo em Mispa e disse aos filhos de Israel: assim diz o Senhor, Deus de Israel: fiz subir a Israel do Egito e o livrei da mão dos egípcios, né? E aí Deus vai dar o recado ao povo: olha, mas vocês me rejeitaram como rei, como senhor, e me pediram um rei, e eu vou dar o rei a vocês, né? Então ele vai trazer toda essa trajetória
e vai declarar, né, Saul como rei em Israel. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã, Senhor, colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.